depois a gente ora e pede a Deus que nos ajude a compreender. O texto vai ser Mateus 6, do verso 19 ao verso 24. A gente vai começar hoje o sermão e terminar a quarta-feira que vem. Mateus 6, a partir do 19. O Senhor Jesus diz: não acumuleis para vós mesmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões invadem e roubam. Mas acumulai para vós mesmos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não invadem e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos focarem numa só direção ou forem bons, todo teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que está em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? E nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou e as riquezas. Deixa o dedo aí, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, dai-nos graça para compreender esse texto tão importante, e não apenas entendê-lo, mas aplicá-lo na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, perceba que Jesus está falando da relação do cristão com o dinheiro. Ele começa no verso 19 ao 21 falando que não devemos ajuntar tesouros nessa terra, porque os tesouros que ajuntamos nesta terra estão sujeitos à destruição, à corrupção, seja porque um ladrão pode roubar, porque uma traça, um inseto pode destruir, ou a própria ferrugem. Em contrapartida, devemos ter um tesouro no céu, porque o tesouro no céu não perece, é algo eterno. E lá no verso 24, que foi o último versículo que a gente leu, ele fala: você não pode servir a Deus e as riquezas. O mamon aí, o significado é riqueza. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Percebe que Jesus está falando da relação do cristão e o dinheiro. Tesouro, riqueza, dinheiro. E entre esses 19, 21 e 24, entre eles vem a questão do bons olhos e maus olhos. Então, para que você entenda o bons olhos e maus olhos, você tem que entender todo esse restante, que é a relação do cristão com o dinheiro. A primeira coisa que eu quero citar aqui é o que Jesus não está falando, tá? O que Jesus não está falando nesse texto. Primeiro, ele não está proibindo você de ser rico. Não é uma proibição do cristão ter dinheiro, não é uma proibição. E muito menos uma proibição de você desfrutar do que você tem. Não é essa a ideia. A própria Bíblia, lá em Eclesiastes 5,19, Salomão vai dizer que é um dom de Deus. Dom é presente, dom é graça. É um dom de Deus que o homem desfrute o suor do seu rosto.
Então o pecado, Jesus não está dizendo que o pecado, que o errado é ter dinheiro ou aproveitar o suor, desfrutar do suor. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que nós não devemos, olha agora o que eu vou falar, presta atenção, ouvidos, olhos e corações abertos agora. Jesus está dizendo que não devemos viver em função do dinheiro. Que o nosso objetivo de vida não deve ser o dinheiro. Que o nosso foco não deve ser as coisas materiais. Tesouro da terra são coisas materiais. Não é pecado tê-las, mas é pecado viver em função delas. Que é a ideia que Jesus trouxe lá em João. Eu estou citando aqui os textos, tá? Porque para a gente entender um texto, a gente tem que recorrer a outros textos. A mesma ideia Jesus trouxe lá em João 6,27, quando ele, depois de ter multiplicado pães e peixes, percebeu que uma grande multidão veio atrás dele. E essa multidão estava atrás dele porque queria mais pão e mais peixe. Aí Jesus vira para elas, João 6,27, diz assim: trabalhai, vê se não é parecido com o que a gente acabou de ler. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Vocês conhecem isso. Então a ideia aqui é: o foco não deve ser as coisas materiais. O foco não deve ser o dinheiro. Se o foco não deve ser as coisas materiais, qual deve ser o foco? Segundo Jesus nos mostra aqui, o tesouro aonde? No céu. Em outras palavras, o foco do cristão é o que está além desta vida. O foco do cristão é o que está reservado para ele no céu, na eternidade. Esse é o entendimento correto de João 10,10, quando diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida em abundância não significa riquezas materiais, significa uma vida que vai muito além desta vida, que conhecemos como vida eterna. Então, o não ajuntar tesouros na terra e sim no céu, significa: tira os seus olhos do que é terreno, porque o que é terreno é passageiro, e coloque os seus olhos no que é de cima, eterno, incorruptível. Compreendem, meus irmãos? Um outro detalhe importante aqui é que Jesus ele diz que o tesouro da terra você pode perdê-lo. O ladrão, a traça, a ferrugem, você perde. Então, se você tem o seu coração, porque onde está o seu tesouro, a gente leu, ali estará o seu coração. Se o seu coração está nas coisas desta terra, então o seu coração, ele não pode ter uma paz permanente, porque as coisas dessa terra você pode perder, e junto com a perda dessas coisas, você perde também a paz, a alegria, a felicidade. Meus irmãos, um carro você pode bater, um carro pode ser roubado, um carro pode quebrar e você não ter condições de arrumar. Uma empresa, e quando eu falo empresa, um negócio, você abre um negócio,
Ele pode fechar, ele pode falir. Vocês estão entendendo? Um celular pode ser roubado. Eu vou falar aqui umas coisas absurdas, porém reais, tá? Uma casa pode pegar fogo e acabar com o mundo. Ou não vemos isso? E aí, se a gente está vivendo em prol disso, se o nosso coração está nisso, nós somos pessoas muito infelizes, porque nós vamos sempre depender de coisas do lado de fora para estar bem dentro. Agora, olha o outro lado da moeda. A minha salvação, o meu tesouro no céu, o fato de eu pertencer a Cristo, isso ninguém pode roubar. Isso ninguém pode tirar. Isso ninguém pode destruir. Isso eu não posso perder. Logo, independente se o meu coração está no tesouro do céu, se o meu coração está em Cristo, e os meus olhos estão voltados para o que é eterno, então, independente do que aconteça aqui, por dentro eu vou ter paz. Por quê? Porque eu estou vislumbrando algo que não tem a ver com esta vida, tem a ver com a eternidade. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Só que é importante citar aqui, como eu falei, o texto, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu preciso citar aqui Colossenses 3, 1 e 2, que Paulo diz assim: já que vocês morreram e a vida de vocês está com Cristo, olha só, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, não as que estão aqui de baixo. Meus irmãos, eu falei isso aqui domingo e vou repetir. Tem cristão que é rico. Tem cristãos que serão ricos. Por quê? Estudam, trabalham, fazem o melhor, e Deus pode abençoá-los e eles ficarem ricos. É bom você prestar atenção nisso, porque nós não sabemos o plano de Deus. Se Deus quiser fazer de você uma pessoa rica, se Deus quiser fazer de você que está me acompanhando uma pessoa rica, preste atenção. Quando Deus faz uma pessoa rica, Ele faz para que essa pessoa use essa riqueza em favor de outras pessoas. Eu gosto muito desse texto que eu vou citar agora, de 1 Timóteo 6, acho que é verso 17, 18, que Paulo vai falar assim para Timóteo: Timóteo, avisa os ricos deste mundo, não é desse mundo aí fora não, os ricos, os cristãos ricos, avisa eles que, primeiro, não coloquem o seu coração nas riquezas. O que a gente leu? Onde está o seu tesouro? Timóteo, avisa os ricos, não coloquem o coração, a confiança nas riquezas. E diga para eles serem generosos, ou seja, usarem a riqueza que Deus os deu para abençoar a vida de outras. A maior prova, meu irmão, minha irmã, de que uma pessoa, um cristão, não é apegado ao dinheiro, o dinheiro não é o Deus dele, é que quando ele tem dinheiro, ele usa esse dinheiro para ajudar aqueles que mais precisam. Sabe o que é interessante? Eu estou falando isso aqui para vocês, estou lembrando do culto de domingo, que a gente percebeu lá no finalzinho do capítulo 4, que na igreja primitiva havia esse pensamento. As pessoas compartilhavam entre os mais necessitados aquilo que tinha. A gente deu o exemplo aqui de Barnabé, que tinha um campo, vendeu
e trouxe o dinheiro ao pé dos apóstolos, e esse dinheiro foi distribuído conforme a necessidade. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, o coração de Barnabé estava no tesouro da terra ou no tesouro do céu? Porque ele usou o tesouro da terra para abençoar a vida de outras pessoas. Antes de eu avançar, eu preciso fazer uma pergunta. A ideia desse texto é que ganhar dinheiro é pecado? Essa é a ideia? Jesus está fazendo uma defesa de que quem é rico vai para o inferno e de quem é pobre vai para o céu? Essa é a ideia? O problema não está no dinheiro, o problema não está no tesouro da terra, o problema está em você colocar o seu coração nisso, viver em função disso, ao invés de viver em função do que é eterno. Só que perceba que esse texto é uma espécie de um sanduíche. Pastor, como assim? Fala de sanduíche não, que eu estou com uma fome, o senhor entra nesse... Não, fica aqui comigo, deixa a cabeça aqui. Tesouro da terra, tesouro no céu, onde está o seu tesouro, está o seu coração. E lá no 24, não dá para servir a Deus e as riquezas. E no meio disso, olhos bons e olhos maus. Então é um sanduíche. Entre essas duas coisas estão os olhos. Então, vamos lá para a outra parte do sanduíche, no 24. Não podeis servir a dois senhores, porque senão você vai agradar um e aborrecer outro. Vai aborrecer um e agradar outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon é riqueza. Então é a mesma ideia. No mesmo texto que Paulo deu fala sobre os ricos para Timóteo, um pouquinho antes ele vai dizer assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus irmãos, o nosso amor, a nossa devoção, a nossa submissão, a nossa adoração deve ser dirigida totalmente para o Senhor Deus, e não para o mamon, não para as riquezas. Quem você tem amado? Quem você tem servido? Quem nós temos adorado de fato, de verdade? Porque este mundo, meus irmãos, o Deus deste mundo é o dinheiro. Eu sempre gostei de dar esse exemplo. Você já viu crianças sendo jogadas fora, na lata do lixo? Quem já viu? Pastor, nunca vi. Tá bom, mas você entendeu o que eu quis dizer. Já viu notícias do tipo? Mãe bota o recém-nascido dentro de uma sacola e abandona. Eu já vi notícias. Agora, qual foi a vez que você viu a seguinte notícia? Homem pega uma maleta cheia de dinheiro e joga fora no lixo. Onde é que você vê isso? Não vê. Você não vê. Você já viu casos da pessoa abandonar o filho, mas você não vê uma pessoa abandonar o dinheiro? Por quê? Porque o Deus deste mundo é o dinheiro. O bem mais desejado neste mundo é o dinheiro. Não tem como negar. As pessoas trocam saúde por dinheiro. As pessoas trocam casamento por dinheiro. As pessoas trocam família por dinheiro. O mundo gira em torno do dinheiro. Não tem como negar isso, meus irmãos. O mundo é movido por dinheiro. Por que existe guerra, pastor? Porque guerra é sinônimo de dinheiro. Se você não sabe. Porque para que haja uma guerra tem que ter arma, tem que ter bomba, tem que ter munição. E tudo isso movimenta a economia. Pastor, por que tem tanto remédio e tanta doença? Pelo que me parece, pastor,
Tem doenças que a medicina é toda desenvolvida, por que não achou a cura ainda? Porque doença é sinônimo de remédio, e remédio é sinônimo de dinheiro. Tudo nesse mundo é dinheiro. Só que presta atenção agora. O que move o mundo é o dinheiro. E sabe o que move as falsas religiões? O dinheiro. O dinheiro. Eu fiz uma postagem recentemente falando sobre isso. Por que muitas grandes igrejas, igrejas gigantes, desprezam a doutrina da graça de Cristo? Porque a doutrina da graça, que é a doutrina da salvação, a doutrina da Bíblia, ela prejudica os cofres das grandes igrejas. O que move a religião falsa é dinheiro, meus irmãos. Dinheiro. Se você estuda um pouco a história do cristianismo, entenda tudo. Se você entender tudo isso, você vai entender os bons e os maus olhos. Que talvez você entendeu errado a vida toda, assim como eu. Mas veja só, se você estudar um pouco a história do cristianismo, você vai ver que na Igreja Católica Romana, entre tantas doutrinas extras bíblicas, uma delas é a indulgência. O que é a indulgência? É um documento assinado pelo Papa perdoando os pecados da pessoa. E teve uma época no catolicismo romano que foi uma dos estopins da reforma protestante para Lutero, Deus levantar não só Lutero, mas outros homens para dizer: isso aqui está errado, isso aqui não é bíblico, isso é invenção humana. Foi quando, para construir a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, o porta-voz do Papa, por assim dizer, chamado João Tetzel, ele reuniu os cristãos e estava precisando de dinheiro. Quem estava precisando de quê, meus irmãos? Para construir a catedral lá. E ele anunciou o seguinte: quando você pegar o seu dinheiro, a sua moeda, e entregar aqui no cofre, a alma do seu familiar que está lá no purgatório vai sair de lá. O dinheiro entra, a alma sai. Isso não é exagero. Estude a história do cristianismo, você vai ver. A ideia era a seguinte: aqueles que ofertarem na construção da Basílica de São Pedro, da Catedral, estes receberão um documento assinado pelo Papa perdoando os seus pecados. Em outras palavras, era a venda do perdão. Mas por que, pastor? Porque o que move as falsas religiões é o quê? E a gente viveu, pelo menos eu vivi isso por muito tempo na minha vida. O perdão não era vendido, mas as bênçãos eram. Você quer um carro? Dá essa oferta. Você quer que Deus te cure? Dá essa oferta. Você quer que sua família se converta? Dá essa oferta. Você quer que dá tudo? Chegou uma época onde até o Espírito Santo, você quer receber o Espírito Santo? Você vai pegar o seu sacrifício financeiro, você vai dar, porque esse sacrifício representa a sua, aquela ladainha toda. Meus irmãos, perceba. O que move o mundo é o dinheiro. O que move os falsos mestres, os falsos profetas, a falsa religião é o dinheiro. E Jesus está falando aqui: não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Entendendo tudo isso que falamos, a gente consegue entender a questão dos bons e maus olhos. Leia comigo de novo o 22 e o 23. Mateus 6, 22 e 23. A luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos, aqui é importante fazer uma observação, focarem numa só direção, ou forem bons. Olhe para mim. Sabe o que eu descobri hoje? Que no original, não está se os seus olhos forem bons. No original, no escrito original, no grego, a palavra é: se os seus olhos forem simples. E aqui foi traduzido nessa versão que é próxima ao original, como seus olhos focarem numa só
direção. O que ele vai dizer? Todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se portanto a luz que está em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Bem, por que eu li todo o restante e expliquei tudo aquilo? Porque agora vai fazer sentido o que são esses olhos. Vou tentar simplificar. Olhos maus são os olhos das pessoas que estão focando no tesouro desta terra. A pessoa cujos olhos está voltado para os tesouros dessa terra, para o mamon, para o dinheiro, ela tem olhos maus, ela está olhando numa direção errada. Logo, todo o seu corpo, toda a sua vida está em trevas. Meus irmãos, o homem mais infeliz é o homem que vive com os olhos no dinheiro. E o contrário, se os seus olhos forem bons, ou simples, ou estiverem numa só direção. Que direção é essa, pastor? Quem são aqueles que têm olhos bons, olhos simples, olhos numa só direção? São aqueles que estão olhando para o tesouro do louvado seja Deus. Estes têm olhos bons e o seu corpo está quer dizer, ele é feliz, ele é mais do que abençoado. Então, olhos maus são olhos voltados para esse mundo material. Olhos bons são olhos voltados para o tesouro do céu. Entendem isso, meus irmãos? Se você vive em função do dinheiro, seus olhos são maus. E toda a sua vida está em trevas e infelicidade. Mas se você está focando no tesouro do céu, seus olhos são bons. E a luz de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, está em você. Perceba aqui que maus olhos não tem nada a ver com malícia. Quantos de nós já não ouvimos? Eu peguei a água, eu bebi aquela hora. Eu começo aqui, eu bebi, né? Vamos beber de novo. Quantos de nós já não ouvimos esse discurso dos maus olhos? Do tipo assim, se você olha para o pastor, para o ensino, para o propósito, e você olha meio desconfiado, tipo assim, isso não está me cheirando bem, com uma pulguinha atrás da orelha, logo você está com maus olhos. Eu acredito que você já ouviu isso. Se você questiona o que o pastor está falando, você está com maus. E eu posso te falar uma coisa? Foge um pouquinho do assunto, mas pode falar? Vocês têm a obrigação de me questionar. Sim, Paulo foi questionado pelo... Meu Deus, me fugiu agora. Poxa, eu vou lembrar até o final do culto. Mas ele foi, os bereanos, ele foi pregar na cidade de Bereia, começou a pregar. Sabe o que os bereanos fez? Peraí, deixa eu conferir nas escrituras se o que esse Paulo está falando de fato está de acordo. Quer dizer, questionaram Paulo. Você tem não só o direito, mas o dever de nos questionar. O que é esse questionar, pastor? É parar e pensar o que esse pastor está falando, de fato está aqui. Então, esse maus olhos não tem nada a ver com malícia. Aliás, malícia não tem nada a ver com esse pé atrás. Você sabe o que significa malícia, meus irmãos? É maldade, uma pessoa maliciosa é uma pessoa má, uma pessoa que está querendo o mal de outra. Não tem a ver com esse pé atrás, com essa dúvida. E eu ouso dizer que a dúvida, diferente do que a gente aprendeu, não é algo ruim. A dúvida é algo muito bom, porque a dúvida te protege de acreditar em tudo. Aquele que acredita em tudo, ele é uma presa fácil para aqueles que mentem e enganam. Então a dúvida é algo bom. A dúvida é um benefício que Deus nos deu, para que a gente pare e pense um pouco naquilo que a gente está ouvindo. Então, maus olhos não tem nada a ver com olhar a pessoa desconfiada, não tem a ver com olhar para o tesouro da terra.
e ignorar o tesouro do céu. E eu gostaria de encerrar esta mensagem deixando aos irmãos uma lição de casa. Se quiserem anotar, quando você chegar em casa, você que já está em casa, não tem como chegar em casa, você está aí, né? Você lê Lucas 12, do 15 ao 21. O que está lá, pastor? Jesus contando a história de um homem que a colheita dele foi muito boa, e ele ganhou muito dinheiro, e ele falou assim: agora eu estou tranquilo, eu já tenho dinheiro, agora eu estou tranquilo. E aí a pergunta é: louco esta noite pedirão. Leia lá, Lucas 12, do 15 ao 21. Você vai perceber que aquele homem tinha maus olhos, que aquele homem tinha os olhos voltados para o tesouro dessa terra e não estava preocupado com a eternidade. E naquele dia ele ia passar para a eternidade, e ele não estava salvo, porque ele só se preocupou com esta vida. E quantos não estão preocupados com o dinheiro, com as bênçãos, com os milagres, com as coisas dessa vida, e se esquecem de crer em Jesus Cristo, de se arrependerem dos seus pecados e receberem a salvação dele? Vamos ficar de pé, por gentileza. Então o texto que eu citei por último é Lucas 12, do 15 ao 21. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração neste momento, pedindo a Deus de verdade que nos dê um coração voltado para aquilo que é eterno. Eu queria convidá-los a fazer essa oração comigo, pedindo a Deus que o nosso apetite, o nosso desejo por aquilo que é eterno venha crescer a cada dia. E nessa oração, se você reconhece: pastor, eu tenho maus olhos, porque os meus olhos só estão aqui, as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, eu até venho na igreja e tal, mas eu me sinto meio desanimado, porque as coisas desse mundo eu não estou alcançando, não estou conquistando. Então nessa oração, se arrependa dos seus pecados, porque isso, meus irmãos, não agrada a Deus. Se arrependa, Senhor, reconheço, salva-me. E Cristo salva aqueles que me invocam com sinceridade. Vamos orar então, meus irmãos. Fechamos os olhos neste momento. Senhor,